A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo Edson. Estamos mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esse trimestre, é o terceiro trimestre de 2023. Essa é a nossa primeira aula do trimestre, tá? Nós vamos estudar a nossa lição, onde vai tratar do assunto a igreja diante do espírito da Babilônia. Essa lição está falando de uma forma, simbolicamente, nós estamos tratando do espírito da Babilônia diante da igreja. Vamos entender o que isso quer dizer. Muito bem. Nós vamos estar lendo o nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: e na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 17 e o versículo 5. Muito bem. A nossa verdade prática está escrito: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isto deve ser feito por meio do compromisso inegociável à autoridade da palavra de Deus. Muito bem. Então, mediante ao que nós acabamos de ler, no texto áureo, aí a nossa verdade prática vai nos dar um entendimento que a igreja, mediante esse espírito, nós devemos combater, de que maneira? Não havendo acordo, não tendo negócio, Isto é uma situação, é um compromisso que não pode ser negociado mediante a palavra de Deus. Vamos entender o que isso quer dizer ao longo da nossa lição. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 17, o versículo do 1 ao 6. Eu vou ler, e vamos entender aqui a nossa leitura. Muito bem. O que diz a nossa leitura? A nossa leitura diz assim, capítulo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha a 6ª taça e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levantou-me em espírito e um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, prata preciosa, vamos voltar aqui, prata preciosa, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominação da imundícia da sua prostituição.
Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Muito bem, esta é a leitura bíblica em classe. Nós estamos vendo aqui que há aqui uma simbologia dessa representação, né, sobre a Babilônia. O que é Babilônia, né? Nós vamos entender. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte. O que é que diz a nossa introdução? Estamos assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. Então, nós estamos no meio, né, em um contexto externo, onde no meio interno, no cristianismo, existe uma oposição, né, contra isso, contra o cristianismo bíblico. Tá? Essa oposição se desenvolve em escala religiosa, política, econômica e cultural. Então, nós vamos entender, ao longo da nossa lição, esta oposição que é feita, né, no meio bíblico, no meio evangélico, em torno da palavra de Deus, perante a nossa fé, a nossa confissão de fé, uma oposição que nos faz isso aos nossos princípios bíblicos. Quem faz isso? Aí a nossa lição vai estar falando que existe um espírito, né, na qual foi dado o nome, né, Babilônia, e nós vamos entender, a nossa próxima explicação, nós vamos estar falando sobre essa Babilônia. Essa Babilônia que nós estamos falando, ela é literal, ela é geográfica ou espiritual. Vamos entender isso, né? Por que Babilônia? Por que isso? Por que Babilônia? Então vamos entender. Muito bem. Diante deste quadro, cabe à igreja usar de quais armas para continuar a sua marcha no mundo até a volta de Cristo. Então, diante dessa situação, qual o papel da igreja? Né? O que eu, como cristão, o que você, como cristão, deve fazer para vencermos esta oposição diante da igreja, até a volta de Cristo, como igreja? Como que eu me defendo? Tá? Então, conforme nós falamos na nossa verdade prática, com a palavra de Deus, que é inegociável, os conceitos, os preceitos bíblicos são inegociáveis. Aí sim eu consigo
manter até a volta de Cristo. Caso contrário, esse espírito que faz essa oposição, podemos sermos sucumbidos ou nos levarmos a nos infiltrar junto a esse sistema do mundo, onde a igreja tem que manter afastada, certo? Vamos adiante. Muito bem. A introdução, conforme nós falamos, vai dizer que o Apocalipse é a revelação de Cristo. É a revelação de Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, a parte A. Nós vamos estar vendo, é a revelação de Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente deve acontecer. Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 1, a parte B, está falando isso. Porém, ser de natureza escatológica, ou seja, também pode ser de natureza escatológica. Por quê? Porque está dizendo que, lá vai estar dizendo que seria para João escrever as coisas que estavam acontecendo, as que brevemente viria a acontecer e aquilo que viria futuramente a acontecer. Então, é um livro de revelação, né, mostrando aquilo que já foi, o que está no presente e o que vem. Tá? Então, esse é o propósito de Apocalipse. O livro aí vai dizer que o livro não é de uma interpretação fácil. Realmente não é. Então temos que buscar na palavra de Deus, né, estudos, né, com base em toda a leitura e, né, principalmente interpretação através do Espírito Santo. Ele nos revela, né, as interpretações e o procedimento escatológico do Apocalipse, para entendermos o Apocalipse. Muito bem. Também nós vamos dizer, a introdução vai estar trazendo o entendimento que o nosso propósito aqui da lição não convém esclarecer que essa lição não se pretende identificar a Babilônia literal. Então a lição não é o propósito de trazer o esclarecimento de Babilônia de uma maneira literal ou de uma maneira geográfica, né? Nós sabemos que geograficamente a região babilônica hoje localiza-se na região do Iraque, né? Então, mas esse não é o propósito. O propósito da lição é alertar a igreja dos aspectos gerais do espírito babilônico, de uma Babilônia espiritual, né? E aí nós vamos entender o que é isso. Muito bem. A palavra-chave é Babilônia. A grande prostituta. O que vai falar sobre a grande prostituta? Olha o que diz a nossa lição. A nossa lição diz assim: a personagem é apresentada como a grande meretriz com as quais os reis da terra se prostituem. Então, Babilônia é um nome na qual
espiritualmente é considerado como uma prostituta, na qual os reis da terra se prostituem. E essa prostituição, ela se dá não é no aspecto físico, no aspecto de contato, de uma maneira sexualmente falando, mas se dá no aspecto literal, quando se fala sobre a idolatria, no processo de idolatria, né? Olha o que diz a lição. Na mensagem dos profetas no Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Então, quando fala sobre Babilônia, quer dizer, no sentido espiritual, está falando sobre uma idolatria espiritual do povo de Deus em relação aos preceitos da palavra de Deus. Tá? Então, este alerta está trazendo no livro de Neemias, no capítulo de número 3, versículo 4, Isaías capítulo 23, versículo 15, Jeremias capítulo 2 e o versículo 20, também vai falar sobre, lá em Oséias, no capítulo 2, versículo 15, sobre essa idolatria espiritual. Quando vai falar no livro do Apocalipse a lição vai estar falando sobre as muitas águas onde a prostituta se assenta, né? Conforme nós lemos, isso é uma simbologia a multidões, né? A multidões que são seduzidas pela idolatria. Então, essas muitas águas está simbolizando a multidões que é seduzida à idolatria, né? O paganismo, a sua oposição à fé cristã. Então, essas muitas águas simbolizando aí o poderio do sistema mundano, né? Trazer um processo idólatra, né? Ao ponto de influenciar, né? Aqueles que são cristãos, né? E isso trazendo uma oposição à fé cristã. Isso é o poder de Babilônia, o poder desse processo babilônico. Muito bem. Vamos dar uma pausa aqui, vamos explicar aqui algumas coisas. Quando fala sobre esse processo da Babilônia, nós temos aqui uma imagem onde nós vamos estar entendendo aqui sobre, no livro de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, vai estar falando sobre sobre a Babilônia literal, onde vai estar trazendo, nós vamos entender, né, o que o Apocalipse está falando de uma maneira escatológica, mas Daniel já teve visões, escreveu sobre esse poder, esse poderio, né, bíblico, esse poderio de reis, né, que viria, né, com grandes abominações e grandes
né, grandes poderes para influenciar aqueles que tinham a sua fé genuína. Muito bem. Então, podemos dizer que o Apocalipse é um livro de revelações e confrontando com Daniel, a revelação do Antigo Testamento, né? Que está dentro do livro do Apocalipse, no livro de Daniel. Porque no Daniel, aqui nós vemos uma estátua aqui, uma representação de Nabucodonosor como a grande estátua no livro de Daniel. Nós vemos que, o que fala esta estátua? Nós vemos aqui essa parte da estátua. Daniel, no capítulo de número 2, vai estar falando que esta cabeça é uma cabeça de fino ouro. Qual foi a lição? Na lição que nós lemos, nós falamos sobre a meretriz que ela estava, ela era vestida de púrpura, né? E ela estava adornada de pedras preciosas e ouro. Então nós vimos aqui, a representação disso aqui seria o leão com asas de águia. Daniel está falando sobre este leão com asas de águia, que esta parte da cabeça da estátua representa o Império Babilônico. O Império Babilônico, né? Este império com um grande poder. E este poder é o que faz as nações se prestar, se idolatrar, né? E se idolatrar, se levar, né? Esquecendo dos preceitos da palavra de Deus. Aqui no peito, o peito da estátua está como braço de prata, peito e braço de prata, que é o urso da revelação de Daniel, representando o carneiro com os 2 chifres, que seria o Império Medo-Persa, onde, no Daniel, no capítulo 8, versículo 20, vai estar falando deste poder que o império vem, né, diluindo o outro através do sistema. O sistema que vem trazendo essas situações para, né, estar sucumbindo à revelação da palavra, né? O que vem falar sobre o poder, o poderio. Tudo isso aqui, meus amados, ele está tendendo para se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que isso aqui vai estar tendendo para esses 4 reis. Nós vamos ver lá na leitura de Daniel que a primeira visão, Daniel vê um leão, a segunda visão ele vê um urso, na terceira ele vê um leopardo com asas de aves, e por último ele vê animais terríveis, na qual esses animais eles eram fortes, com dentes de ferro. Esses 2 animais últimos, um representando
nessa região da estátua, do ventre e quadril, essa região aqui, ele vê bronze, que é um metal mais frágil, ou seja, um poder diluindo o outro poder e até chegando no último poder. Esse último poder aqui, ó, esse animal terrível, forte e com dente de ferro, esse último poder representa, tem um significado do Império Romano. O Império Romano. Esse Império Romano, né, que se deu nos anos de 63 antes de Cristo em diante, dos anos 63 em diante, isso quer dizer que esse império ele reina até os dias atuais. Ou seja, estamos vivendo num processo, né, onde esse último império que reina, que está reinando de 63 a.C. em diante, isso quer dizer que estamos vivendo os dias onde este poderio desses reinados, né, está na atualidade. Ou seja, aqui nos resta a entender que Cristo virá para derrotar este poderio deste império. É que aqui na nossa videoaula nós não temos assim um tempo hábil para a gente estar trazendo uma lição mais minuciosa, mais detalhada sobre esses 4 reinados, né? Onde aqui nós vemos que existe aqui este poder aqui, ele é visto com 10 chifres que fala na lição. Esses chifres representam um poder, onde um derrota o outro e que derrota o outro e que por fim será derrotado pelo nosso Jesus. Aqui vem o anticristo, possivelmente sai deste poder, né? Deste poder aqui, último poder romano. Por isso que nós precisamos estarmos atentos a essas dispensações, para entendermos o que a Bíblia Sagrada traz de informações riquíssimas para a palavra de Deus. Muito bem, vamos adiante. Bom, o nosso tópico de número 1, nós falamos aqui sobre a grande prostituta, expliquei aqui o que quer dizer a grande prostituta, e a mulher e a besta escarlate. A mulher montada, lá que nós lemos, montada sobre a besta, e a destruição da grande prostituta, ela se veste de púrpura e de escarlate. Qual que eram as vestimentas antigamente
a púrpura? A púrpura representava uma vestimenta luxuosa, né? A cor escarlate era uma cor chamativa, uma cor vermelha, né? Muito chamativa, representando ali a luxúria, né? Então, o que significa reinado e luxúria? É isso que representa a vestimenta desta mulher. Quem que é esta mulher? Ela era a mulher montada sobre a besta, né? A mulher montada sobre a besta. Então isso quer dizer que ela era alguém que estava vivendo em um processo de luxúria, no processo pecaminoso da Babilônia, aqui representando a devassidão humana, no sentido espiritualmente caído da humanidade. Quando ela fala que ela também se adorna com ouro, lembra que eu falei? Ela se adorna, ou seja, estava, né, cheias de enfeite de ouro, pedras preciosas e pérolas. Apocalipse, no capítulo 6, versículo 4, a parte B, fala isso. Aí vai dizer o que sinaliza o quê? O materialismo e o poder econômico. Ou seja, o poder econômico atual, na qual o mundo converge. Não é isso? Né? O valor é dado a quem representa uma certa condição. Se eu não tenho, então isso eu não sou visto, ou seja, valemos o que temos para o mundo, para a sociedade, né? Outro dia eu entrei numa loja, não vou falar o nome aqui da marca, uma concessionária de uma marca famosa de automóvel, e eu queria fui ver um carro, né? Fui dar uma olhada no carro. E eu estava vestido simples, com roupa de trabalho limpo, lógico. Eu estava vestido, não estava bem vestido. Eu não estava com roupa de púrpura, como fala aqui. Eu não estava usando um linho fino, uma cor chamativa, o escarlate que fala aqui. Não estava usando isso. Pois é, e eu não fui visto naquela loja. Eu olhei, dei uma volta, olhei os carros e tal, ninguém sequer foi até eu e perguntou, pelo menos dando um bom dia. Também conta muito a cor da pele, infelizmente. Pois é isso. Então,
o que a lição nos ensina? Nos ensina que esse sistema que é usado em todo o mundo é um sistema que discrimina, porque nós somos avaliados por aquilo que parecemos, pela aparência. Muitas das vezes o que você tem, se você é um cara bonito, aí você entra num lugar, você é bem recebido. Às vezes você é feinho, você não é nem visto. É isso que está falando, tá certo? Então, onde você é avaliado, o sistema materialista avalia pela sua aparência. O sistema econômico avalia pela sua aparência. O cálice em suas mãos diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Pois é, o cálice nas mãos daquela mulher, que a lição está falando, representa as abominações em sua volta. As abominações da sua imundícia. É isso, meu amado. É isso. O mundo, esse sistema, o cálice deste mundo são as abominações que ele cerca, confronta com a palavra de Deus. E aí ficamos à mercê do sistema. É um sistema caído, é um sistema falido, na verdade, né? Um sistema falido. Muito bem. O que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual? Contamina, né? Contaminação. 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 Todo sistema moral e espiritual de uma sociedade envolve em quê? Envolve no sistema, né, dessa grande avaliação babilônica. Esse sistema, ele está a cada dia trazendo nos nossos meios, né, meios de influenciar a sociedade nas suas malícias de atrativos, malícias atrativas. Muito bem. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Cristo. Oposição a Cristo. Muito bem. Nós lemos lá que ela é mistério, a grande Babilônia. Mistério,
a grande Babilônia. O que é isso? Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desenvolvido, ou seja, é desvendado mistério, a grande Babilônia. É falado mistério. A grande Babilônia. O que quer dizer isso? Ó, mistério, a grande Babilônia. O nome da prostituta é desvendado, mistério, a grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico. Aqui está a explicação. Não está falando de uma Babilônia no sistema local, geograficamente, mas no âmbito espiritual, mais simbólico, ou seja, está falando no sentido simbólico. Babilônia é descrito como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Babilônia no sentido de poder e de um alcance muito amplo. Refere-se à mãe da prostituição, a abominação da terra. Então, está aí, por que Babilônia? Porque é de um alcance muito grande. A Babilônia é território, era um meio, um território que, na época das civilizações, das primeiras civilizações, era vista como a maior riqueza e economia da época. E era vista como como grande. Por esse motivo, no âmbito espiritual, ela levando esse nome, por quê? Porque ela traz este poder de alcance, onde ela prostitui e abomina a terra, toda a terra. Ela é a mentora de todas as rebeliões contra Deus e a consequência depravada da sociedade. Então, a sociedade, ela traz esse prejuízo com esse espírito babilônico. Esse prejuízo é visto diante da sociedade por causa dessa abominação desse espírito babilônico. Muito bem. Tópico 2 vai falar sobre o espírito da Babilônia. Que espírito é esse? No sistema, nós vamos estar falando sobre os sistemas, né? No sistema religioso, nós vamos falar sobre, no sentido, o culto, né, ao egoísmo, o culto no ego, para si, torna o ser humano amante de si mesmo, amante do dinheiro, amante dos deleites. Segundo aos Timóteo, no capítulo 3, versículo 2 ao 4, vai estar falando sobre o homem, ele se torna o amante de si mesmo. Ou seja,
amante do seu próprio ego. Então, quando isso acontece, é o espírito babilônico que já ponderou daquela pessoa, já reina naquela pessoa. Então, no sistema religioso, acontece muito isso. O espírito babilônico faz com que a pessoa seja seduzida pela prostituição espiritual, no sentido de ele trazer para si a adoração para a si mesmo, se fazendo como melhor, como alguém que satisfaz a si próprio. Muito bem. No sistema político e cultural, o espírito babilônico, no sistema político e cultural, né? Político. E cultural. O que quer dizer isso? No sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressivas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Entendeu? Quem não já viu isso na política? Políticos, né, de renomes da alta cúpula da sociedade, falando a favor dessas coisas e batendo contra a igreja, contra a fé, afrontando a fé, invertendo valores, dando legalidade a medidas progressivas de inversão de valores, afrontando a fé com culturas distorcidas no sistema político e cultural, usando a política e a cultura para denegrir ou suprimir a fé, afrontando a palavra de Deus, os princípios bíblicos, afrontando, fazendo com que para sucumbir os cristãos a negociar os princípios. Entendeu, amados? Pois é. Coagido pelo politicamente correto. A sociedade, assim, a nova cultura, defende a nova cultura. Neste contexto cristão, são perseguidos e julgados. Pois é, somos muitas das vezes perseguidos e somos julgados por querer, né, falar ou seguir o politicamente correto, e somos confrontados, mas temos que continuar não negociando os nossos princípios. Muito bem.
No sistema econômico, isso aqui é outra situação. Sistema econômico. Como? Como isso acontece? Né? Como que acontece a infiltração do espírito babilônico no sistema econômico? Como? Ó, o livro do Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio de explosão da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Vamos entender isso? Muito bem. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras ilícitas e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Consumismo desenfreado. Quem faz isso? O sistema econômico. De que maneira? Os governos, vai dizer assim, os governos subornam os cidadãos. De que maneira? Coação, coagindo. Como? Através de propagandas subliminares. O que é subliminar? Algo que é feito de uma maneira que te engana e você não percebe que está sendo enganado. Isso se chama subliminar. Você vê, mas não está vendo. Então isso passa. Você é coagido o sistema te coage a você gastar. Como, irmão Edson, isso acontece? Olha no Natal, na época as festividades de Natal. Olha nas festividades de Ano Novo. Olha na Páscoa. Qual é o significado da Páscoa? Você sabe, cristão? Você sabe, crente? Pois é. Muitos crentes diz que precisa comprar ovos de Páscoa. Amado, olha que coisa esquisita. Páscoa é um animal mamífero. E se é mamífero, não bota ovo. Ela teria que parir. O seu filhote não é através de... não é ave. Olha para ver como é que... Pois é. O significado da Páscoa. Pega o livro de Êxodo, no capítulo 12 do livro de Êxodo. Lê capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, e você vai entender o significado da Páscoa, meu irmão. Para com esse negócio. Pois é. O sistema coage você a consumir desenfreadamente e você precisa comprar ovos de Páscoa para o teu filho, para a tua família, para a tua esposa, porque o sistema diz isso. E você vai junto, ou seja, o Maria vai com as outras. Amado,
Usa isso aqui. Usa isso aqui. Usa isso aqui. Interpreta isso aqui. Pede ao Espírito Santo para revelar. Porque aí você não será mais coagido com o sistema. O sistema não te engana quando você conhece a palavra de Deus. Tá certo? Muito bem. Vamos adiante, finalizar a nossa aula. Terceiro tópico vai falar sobre a posição da igreja. Posição da igreja diante ao espírito da Babilônia. E aqui é um resumo, né? Não negociar. A palavra de Deus é inegociável. Não negocie os princípios da palavra de Deus. A ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego orto, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo doker, com o sentido de crer, ou seja, a junção dos termos traz a ideia de crença correta. Então, aquilo que você aprendeu que é correto perante a palavra de Deus, então, não deixe o sistema te coagir. Entenda isso. Isso é correto. Não negocie, né? A ortodoxia bíblica, a veracidade, a verdadeira palavra não pode ser negociada. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o ponto-chave. Terceiro tópico é isso. Tá certo? Vamos adiante? Vamos concluir a nossa lição. Ainda fala no subtópico 2, fala a forma do caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar, de agir, daqueles que pertencem a Cristo. Efésios capítulo 22, versículo 30, vai falar sobre a nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então você pensava de uma maneira, hoje você pensa de outra, você age de outra. Você não pode agir com caráter mundano. Você tem agora um novo caráter. Tá certo? Muito bem. Vamos adiante. Podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: vivemos um período em que o espírito babilônico exerce forte influência na sociedade global. Isso é verdade. Então nós vivemos esse período. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, né? É verdade também. Isso é verdade. O sistema busca isso, mas nesse intermédio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal. É dever da igreja, eu como igreja, você como igreja, é nosso dever oferecer resistência ao mal. A Bíblia vai dizer que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Viu? Pois é. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 ao 7, vai estar tendo essa referência. Ensinar
a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Pois é, temos que nos santificar, não negociar os princípios da palavra de Deus, jamais. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Foi um pouquinho confuso aqui, confesso, né? Porque aqui na explicação da estátua, porque nós não tínhamos tempo hábil para isso. Mas se você quiser algum estudo sobre essa parte aqui, né, eu confesso que não ficou muito bem explicado realmente, pode fazer comentário e deixa seu comentário que eu posso chamar no privado e nós mandamos um estudo, né, sobre os 4 reinos que representa aqui o leão, o urso, o leopardo e os animais terríveis das visões de Daniel, ali no capítulo 7, capítulo 8 de Daniel. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, continue nos abençoando e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém.